Amigos, que a paz de Jesus envolva-nos nesta manhã. Manhã de luz, de vibrações amorosas que nos sustentam. Manhã que enche o nosso coração de esperança. Hoje nós vamos iniciar outro capítulo que nos chama tanta atenção, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador. É um capítulo que vai nos chamar a atenção para tudo aquilo que nós verdadeiramente precisamos compreender para termos uma caminhada mais segura. Hoje, nós vamos ler o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, que saibamos compreender as suas lições, que saibamos sentir o convite de Jesus, e que tenhamos força e coragem para fazer as nossas mudanças mais íntimas e caminhar em direção a Ele. Senhor, abriga-nos no seu coração, fortalece o nosso bom ânimo, a nossa coragem e a nossa vontade de crescer. Ó Jesus, olhai por todos os nossos familiares, amigos e aqueles outros que não nos amam, mas são nossos irmãos. Desejamos reconciliar com todos, para que nós tenhamos um retorno mais feliz. Dai-nos força e coragem, Jesus, que a sua brandura e a sua misericórdia acalente os nossos desejos, acalente as nossas esperanças e nos dê força para prosseguirmos. Muito obrigado, Jesus, que a sua paz, seu olhar doce e afável, nos dê força para caminhar em sua direção. Que assim seja. Amigos, o convite do jugo leve, primeiro você precisa saber o que é o jugo, né? O jugo é a lei. Então, o jugo é leve. A lei tem sido muito leve conosco, porque os nossos erros são graves. Então, Jesus, reconhecendo isso, ele nos dá uma oportunidade que poucos ainda já sentiram a grandeza dele. Ele nos chama: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Prestemos atenção nisso, numa reflexão bem profunda. Vinde a mim. Então, nós é que temos que ir a ele, não é ele que tem que vir até nós, não. O que nós fazemos todo dia é pedir que ele nos ajude. Mas nós não queremos ser ajudados, porque se nós quiséssemos, nós teríamos vontade para fazer as nossas mudanças, para modificar as nossas aflições. E não, talvez não sentiríamos sobrecarregados, porque nós compreendemos que a lei é leve para nós, porque o nosso fardo ainda é um fardo pesado. E ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha quanto isso é importante, isso é esperança. Isso é saber que cada reencarnação nós estamos tendo um convite para desvencilhar dos tormentos, dos torpores, dos conflitos que ainda carregamos, para estarmos numa condição melhor, para caminharmos em direção a Jesus. Por isso que em outro momento ele diz: ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Então, as aflições, as dores, são fardos que nós estamos carregando porque não compreendemos o que era ser cristão. O que era verdadeiramente o trabalho daqueles que foram pioneiros para nos ensinar, para nos dar força, coragem
vencendo as suas dores, vencendo a sua própria ignorância. Então, os exemplos de Jesus, que nos traz recordações tão profundas, não se restringe àquele momento da Judéia. Jesus, ele olha por toda a humanidade. Nós fazemos parte dessa humanidade. E nós sabemos que todos os seus ensinos não foi para uma época, é para a vida inteira. São ensinos imorredouros, que muitas vezes nós não compreendemos. Se nós queremos ir até Jesus, olhemos por que choramos. Que lágrima é esta que nós estamos tendo todos os dias por revolta, por acharmos que somos desprezados? Nós sabemos que nós não estamos vivendo um paraíso. Nós estamos vivendo num planeta ainda de dor, de provas, de expiações, que muitas vezes ainda choramos, derramamos lágrimas por não sermos compreendidos ou por não compreender o nosso irmão. É preciso ter confiança, é o que Jesus está nos dizendo. E que confiança é algo que move a minha vontade, esse motor divino que alavanca o meu querer. Nós entendemos que nenhum de nós estamos na Terra para sermos amaldiçoados, tristes. Todos nós estamos sendo convocados para compreender Cristo Consolador, a sua consolação. Por isso, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem nos ensinar. É preciso que a gente vivencie isso, amigos. Que misérias nós temos? Será que as misérias físicas? A miséria física, a decepção, ela passa. Mas eu não posso mais viver na miséria moral. As dores físicas têm modificado. Hoje nós estamos vivendo em processos de prova e quase nada de expiação. Os nossos entes queridos retornam ao mundo espiritual. Choramos, sentimos saudades, apegos, sim, ainda assim. Mas nós temos a esperança e a certeza que nós nos encontraremos num futuro bem próximo. Esta é uma situação que nos consola. Esta é uma situação que nos dá força e que nos inspira confiança. Confiança na justiça de Deus. E por que justiça é essa? A justiça de Deus está dentro de nós, que são as leis, que Jesus veio nos ensinar. Por isso ele nos disse que nós não fizéssemos nada de errado para o outro, porque responderíamos por aquilo. E nos diz que eu deveria amar o meu próximo com todo o nosso amor, como ele nos amou. E é por isso que nós estamos sofrendo, porque nós estamos falando todo dia, repetindo palavras sem reverberar na minha consciência, no meu pensamento, uma atitude contrária, para que eu possa compreender o valor da nossa reencarnação, o valor desta oportunidade que nós estamos recebendo. Nós precisamos pensar que após o túmulo, nós teremos a vida plena. Quem diz que nós morremos? Até quando nós vamos carregar este peso que nós vamos morrer? Nós vamos terminar um ciclo. Nós vamos lutar para que esse círculo seja um círculo de luz vindouro, para que a gente possa sair das aflições agradecendo a Deus todos os dias, sem mitigar esse amargor que nós estamos carregando. Foi por isso que Jesus nos disse: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mas para ir a Jesus eu preciso deixar as ideias das minhas ilusões, o materialismo que tem
que tem me entristecido, me aprisionado. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual, mas isso não é verdade. Nós lembramos daquela passagem sublime do Evangelho, quando Maria ela soluçou no Calvário, quando ela olhava para o filho e perguntava: meu pai, por que ele está passando por isso? Ele só fez o bem. Era o coração de mãe. Era aquele momento em que ela não sabia, ela não conseguia entender por que tanta dor, tanta indignação que dava nos homens. Foi quando nós vamos ver que Pedro também lastimou as suas negações. Nós precisamos compreender cada situação do Evangelho para que ele próprio possa nos libertar. Paulo mergulhou em pranto quando ele, na porta de Damasco, teve a presença de Jesus. E foram os primeiros cristãos a chorarem nos carros do martírio. Mas nenhum deles, amigos, derramou lágrimas sem esperança. Onde está a nossa esperança? Onde mora essa esperança? Em nós? É preciso que a gente possa compreender o que o Evangelho está nos convidando. Faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinado. Seu jugo é a observação dessa lei. Será que nós estamos observando as leis de Deus? Não matar, não roubar, não adulterar. E nós perguntamos, nós vivemos isso todo dia, amigos. A observação, a observância dessa lei, mas esse jugo que nós achamos que é pesado é leve, porque a lei é suave. Nós é que ainda precisamos aprender, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. E se nós abraçássemos o dever que Jesus nos ensinou, nós não estaríamos mais caindo nas nossos próprios equívocos, das nossas fragilidades. Muitas vezes nós falamos de uma nova era, de uma era de redenção, mas padecemos nas mesmas situações, sem confiança no supremo amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus. Muitas vezes nós reclamamos o cansaço, esquecendo de tudo que nós temos recebido. Então, hoje nós vamos convidá-los a repensar, a trabalhar para que nós possamos nascer da dor. Essa dor sincera, construtiva, porque são elas os filtros da nossa redenção de vida. E o que são filtros? São estruturas que são energéticas, que são construídas por nós, pelos nossos conhecimentos, por nossas construções. E nós precisamos sair do desespero para que nós possamos sentir a grandeza da lei que rege a nossa vida. Será que nós conseguimos caminhar, amigos, com este pensamento? Esta é uma pergunta. Será que nós estamos prontos para entender o que seja o jugo leve? Nós precisamos sair do corpo, dessa terra-terra, desse mundo materialista, para que nós possamos sentir dentro de nós, ouvir e repetir para nós mesmos o vinde a mim do Senhor. E nós percebemos quanto tem sido difícil ir até Ele. Por que tem sido difícil? Porque não amamos. Ainda não estamos prontos para fazer a caridade. A caridade que fazemos é única e exclusivamente a material. E aí nós vamos ver que Jesus não disse palavras. Jesus derrama sobre todos nós esse bálsamo divino da esperança.
e nos faz perceber o valor daqueles que estão à nossa volta. E feliz daquele que sabe amar. E feliz daquele que alimenta dentro de si a esperança, que estende as mãos para o seu irmão. Não é o irmão que está lá fora na rua, é o irmão que está ao seu lado, próximo. Esse que Jesus nos disse, que nós precisaríamos da caridade, da benevolência, para auxiliá-los e situá-los no contexto divino do amor, da renovação, da caridade e, acima de tudo, a do perdão. Queridos irmãos, vamos sair desse desânimo que tem nos isolado, vamos sair das ilusões que tanto tem nos arrastado. É preciso que a gente escute na consciência o chamamento do alto que todos os dias temos recebido, para que possa trazer bom ânimo aos nossos espíritos, espíritos que andam caminhando com uma forma tão difícil, desiludidos, desesperados. E nós precisamos entender que o amor cobre a multidão de nossos pecados. Libertemos dos nossos erros, dos impedimentos que temos criados para nós mesmos, para que possamos servir, porque o jugo, amigos, é leve, o fardo é suave, porque Deus nos enviou Jesus, e Jesus está conosco, mostrando que as leis de Deus, a verdade, está na nossa própria consciência. Somos artífices de nossa construção moral. Somos co-criadores de todas as situações para chegarmos à compreensão do que seja: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E ainda mais a confiança da esperança, que eu vos aliviarei. Então vamos, amigos, pensar, refletir nas leis, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E que na hora do passe não seja um momento apenas para pedir, mas para sentir quanto temos recebido. Forças, coragem, bom ânimo, estímulos que nos curam e nos renovam, é dado todos os dias, todo momento em que estamos ligados a Jesus. Senhor, ampare-nos, fortaleça-nos no bom ânimo, dai-nos coragem nessa transfusão de energia, que sintamos o amor do Cristo em nós. Fluidifica as nossas águas, amparando-nos agora e sempre, Jesus. Mestre de amor e bondade, leve as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade aos corações de todos aqueles que comungam conosco esta manhã de luz e de esperança. Muita paz, muita alegria. Que Jesus e Eurípides nos sustente nesse momento de nossa caminhada. Que assim seja.